Olá, boa tarde para quem está assistindo ao vivo nesse sábado bonito, né? Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos o dia está muito bonito. Alegria, né? Nosso 10º encontro aqui. A reforma tributária não pode parar, apesar da pandemia. A gente tem ouvido de vez em quando uma turma falando: pô, estamos no meio da pandemia, para que falar em reforma tributária? Pelo amor de Deus, eu sei que a Covid-19 é o que de mais importante nós temos que combater e tratar e cuidar. Mas o sistema tributário caótico como nós temos, não pode ficar como está. A gente precisa começar a fazer alguma coisa. Por isso, essa lógica, esse lema, né? A reforma tributária não pode parar. Estamos aqui desde da primeira semana de junho. Esse é o 10º encontro. Fizemos a parte do diagnóstico entre junho e julho. E agora começamos a olhar as propostas e entendê-las para tentar contribuir. Né? Não contribuir com lobby puro e simples, né? Não tentar olhar para o umbigo do profissional da área contábil e ver o que é melhor para a profissão contábil simplesmente. Não entendemos que isso seja o mais importante sob a ótica de país. Entendemos que nós, profissionais da área contábil, né, eu agradeço ao presidente Samir, tenho certeza que esse é o pensamento dele também, queremos melhorar, lógico, a situação para o profissional, o contabilista, o contador, o técnico de contabilidade, exercer a sua profissão com qualidade, com dignidade. Mas pensamos num país, num todo, porque o país melhorando, a sociedade melhorando, automaticamente o contador melhora, o profissional da área contábil tem a vida melhor, sem dúvida. Tá? O tema do 10º encontro, nós estamos na fase de análise dos projetos que estão sendo discutidos, né? Isso é outra coisa que a gente tomou cuidado aqui. Ideia eu tenho, o professor Edmilson, que vai participar com a gente aqui hoje, está conectado aí, integrado, a participação mais do que especial do meu amigo, professor Edmilson Machado. Nós, profissionais da área contábil, temos ideias, né? Se pegar o Edmilson, ele tem um monte de ideia, o Emanuel tem um monte de ideia, o Mauri lá tem um monte de ideia, o professor William Pérez tem uma ideia, o William Saab, que está sempre com a gente aqui, tem um monte de ideia, todo mundo tem ideia. Mas se cada um quiser fazer uma reforma tributária específica, tiver uma ideia e quiser que a sua ideia seja aplicada, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, nós não vamos apresentar projeto novo, coisa totalmente diferente. Vamos tentar integrar no que está lá, ainda que algumas coisas que estão sendo discutidas, debatidas, não batam exatamente com a nossa percepção, mas vamos tentar adaptar com os projetos que estão no caminho, que estão por ali. Né, Elísio? Então, vamos adiante. Hoje o tema será CBS, IBS, ITF, CPMF, ajustes no IR. O que nós temos de proposta? Quais são as propostas que estão no ar, prontas para a gente debater e começar a interpretar? Eu vou fazer, deve ter uns 6 slides aqui, hoje não tem tanto slide, é bem pouco, mas tem uns exemplos numéricos aqui interessantíssimos para debater, para eu debater, o professor Edmilson debater. Eu vou fazendo a apresentação, né, Edmilson? Eu vou conversando aqui. Cada slide que for passando, eu vou passar um pouquinho para o meu amigo Edmilson Machado tecer seus comentários, fazer seu complemento. Eu sei que o pessoal fala, pô, você fala um monte de coisa, aí depois eu vou falar o quê? Mas complementa, sempre tem pontos a acrescentar, né? O Rodolfo, semana passada, foi muito legal a nossa conversa aqui, muito interessante. Vamos tentar buscar hoje, seguir o mesmo caminho, fazer um bate-papo, uma conversa. Nós aqui, o Edmilson, vocês aí no paralelo, do lado aí, essa audiência qualificada, bonita que nós temos, né? Sempre a turma de sempre e aqueles que chegam nesse sábado da primeira vez com a gente aqui. Bom, esse slide é o diagnóstico, né? A Maurício sempre brinca, o doutor diagnóstico, me chama de doutor diagnóstico, mas é o que a gente já fez lá nos 10 encontros, só para refrescar nossa memória. Um modelo tributário complexo, ineficiente, regressivo, e deixar claro que precisamos simplificar e reduzir a complexa e a confusa cobrança de impostos, contribuições que temos aqui no Brasil sobre bens e serviços, sobre produtos, mercadorias, serviços. Precisamos arrumar isso, claro. Precisamos também reduzir a tributação da folha de pagamento. É muito caro contratar empregado no Brasil. Mas eu volto a falar, na minha modesta opinião, e entendo que em boa parte dos profissionais que estão aqui participando ao vivo, pelo menos na turma que está participando no presencial aqui no sábado à tarde, a gente tem a percepção que, por tudo que nós vimos, que a tributação da renda é urgente. O próprio professor Rodolfo Castro, semana passada, falou, eu faria a tributação da renda, no qual eu concordei com ele. No final, eu falei, faz todo sentido isso. Eu tenho que mergulhar na tributação da renda, porque eu não vou ler o que está aqui, porque eu já li, mas nós temos um IR regressivo, a tabela do IR não foi atualizada. Por outro lado, o pagamento de JCP
e de dividendo, ele acaba beneficiando a renda mais elevada do Brasil, né? É interessante porque mas o JCP não tem tributação? Tem tributação. Se uma empresa dá lucro e ela paga dividendo, o dividendo é zero de imposto. Mas se ela paga JCP em vez de dividendo, é melhor do que dividendo. Sabe por quê? Se a empresa paga R$ 85 de dividendo ao sócio, ele não paga nada de imposto. Se ela for pagar 85 de JCP a ele, ela não pagará 85 bruto, ela pagará 100. E 85 será o líquido, já que 15% é o IR retido na fonte. Então, ele continuará recebendo 85, do mesmo jeito que ele receber dividendo, só tem uma diferença relevantíssima. A empresa pegou esses R$ 100 que ela pagou de JCP e deduziu do imposto de renda. Quer dizer, a empresa da qual eu sou dono, eu sou sócio acionista, ela terá lucros maiores, quer dizer, patrimônio líquido maior. E, logicamente, eu sou dono desse patrimônio líquido, ainda que em alguma parcela, e receberei depois esse valor de alguma forma, em algum momento. Então, o JCP e o dividendo, JCP baixo, com dedução do imposto de renda no imposto de renda da empresa e o dividendo isento, eles juntos, né, foram instituídos ali em 95, na época do Everardo Maciel como secretário da Fazenda, e está vigente até hoje, né, há 25 anos é assim, ele é extremamente benéfico para pessoas físicas com renda mais alta. Nós vimos aqui como as pessoas com renda mais elevada têm dividendo de JCP informados na sua declaração de renda. E a falta de abertura de dados da Receita Federal dificultou o diagnóstico para a gente conseguir entender e ver como o imposto de renda da pessoa física no Brasil, como a cobrança do imposto de renda da pessoa física no Brasil contribuiu para tornar o Brasil o sétimo país mais desigual do mundo e o segundo com maior concentração de renda, só ficamos atrás do Catar. E aqui no finalzinho do slide, se você puder olhar, o coloridinho, né, é o que eu chamei semana passada com outro slide, com outra conotação, de armadilha tributária. Temos uma armadilha tributária, Antônio, meu bom Antônio lá de Campos, obrigado pela presença aí. Temos uma armadilha tributária no Brasil de hoje. O que é essa armadilha tributária? Tem muito imposto em quantidade e em dinheiro cobrado sobre bens e serviços. Tem uma tributação pesadíssima sobre a folha de pagamento de terceiros, né? Essa semana eu estava vendo, eu tenho uma vaga aqui, vou pagar R$ 3.000 de salário para o empregado. A empresa vai gastar quase 6. Quer dizer, a empresa vai pagar 3.000 para o empregado, ele vai receber líquido 2.500, 2.500 e alguma coisa, mas no final a empresa vai gastar quase R$ 6.000 com esse empregado. Quer dizer, é muito caro contratar pessoas para trabalhar com carteira assinada no Brasil. Precisamos resolver isso. Mas como é que eu faço? Eu tenho tributação pesada sobre consumo, eu tenho tributação pesada de encargo social, não dá para sair reduzindo tudo de uma hora para outra. Sim. E o imposto de renda da pessoa física, posso aumentar? Toma muito cuidado com isso, né, professor Manuel Pérez? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque a pessoa física que recebe como pessoa física, e a Tiara, o assalariado, ou a pessoa que trabalha como autônomo, ela paga o imposto de renda médio. Eu não vou dizer que é elevado, mas também não é um imposto de renda baixo. Ela paga o imposto de renda com uma alíquota média. Acaba ficando pesada por conta da tributação sobre o consumo muito alta, né? Como todos os bens e serviços que você consome tem muito imposto embutido neles ali, e o teu salário sofreu tributação, acaba sendo pesado demais para aquela galera que está no miolo da base da tributação, vocês viram aqui nas tabelas, né? Aí o que aconteceu? Como esse RPF é médio, nós criamos o fenômeno jurídico da pejotização. Muita gente correu para a pessoa jurídica para pagar menos impostos, menos tributos no conjunto do que o imposto de renda que pagaria, o imposto de renda e as contribuições previdenciárias que pagaria como assalariado, né? Aí, por outro lado, além desse enredo difícil aqui, nós temos um IRPJ médio, vocês viram aqui, de 21% no andar de cima. E para completar essa festa toda, você tem gastos públicos descontrolados e, o pior, engessados. Também vimos aqui no diagnóstico que o sistema tributário está amarrado, né? O professor Carlos Eduardo Ribeiro, o professor Zé Antônio Felgueiras, que estudam contabilidade pública, aliás, em breve a gente vai trazer os dois aqui para fazer um debate sobre reforma tributária vis-à-vis reforma administrativa. Os gastos públicos, além de eles serem pesados e um pouco descontrolados em muitas situações, nós temos um gasto público engessado. A carga tributária é alta, mas o dinheiro está todo carimbado, tem pouco recurso livre disponível para efetiva utilização dos governos. E aí, Edmilson, vou passar para você fazer os comentários, é o que eu escrevi de preto no finalzinho do slide, cara. Temos uma armadilha, um manicômio tributário, mas temos que ter coragem para enfrentar.
Temos que ter coragem para enfrentar essa armadilha tributária. Precisamos fazer a reforma com a armadilha que nos foi criada. E não foi criada por esse governo, pelo governo anterior, pelo Fernando Henrique. Não despolitize a discussão. Despolitize a discussão. Esse problema tributário brasileiro é antigo, mas vem ao longo tempo, não tem culpado. Culpado somos todos nós que participamos desse processo ao longo do tempo. Não foi partido A, B ou C. Um fez, o outro deixou, o outro manteve, o outro continuou e a coisa está aí. Ah, mas piorou, não piorou aqui, não piorou lá. Veio piorando ao longo do tempo. Sempre piora, sempre piora. Né? Fundo, o poço sempre é um pouco mais fundo do que a gente imagina. Tá? Então, a gente tem que sair dessa armadilha. Né, Edmilson? Como é que a gente vai sair dessa armadilha? Eu não sei, não vou falar para você. Edmilson, como é que a gente sai dessa armadilha? Seria uma pergunta muito difícil. Mas eu queria ouvir você aí, Edmilson, para a gente passar e seguir adiante, querido. Boa tarde, obrigado aí pela presença, pela participação, mais do que especial. Não, obrigado a você, Pegas. Boa tarde a todos os colegas que estão presentes, a todos aqueles que nos acompanham todos os sábados, aqueles que nos acompanham em todos os eventos. É um grande prazer estar aqui e tenho certeza que, além de mim, outros grandes profissionais estarão presentes. Olha, Pegas, hoje já tive de todos os lados. Eu já tive efetivamente do lado de uma empresa nacional, tive do lado de uma empresa multinacional, tive e ainda estou na minha empresa e agora estou como gestor de uma outra empresa, uma empresa de medicamentos e uma empresa de grande porte. Então, estou passando por todas essas fases nesse momento. Mas eu vou dar continuidade a um item que você colocou. Você fez uma colocação do imposto de renda pessoa física. Então, vamos junto. Nós recebemos aí um salário de R$ 5.000, né? Teoricamente, um salário razoável, né? Em relação a hoje, a média salarial que temos é um salário razoável. E aí, no final do mês, fora os descontos que você tem na pessoa física. Então, você já recebe 5 menos tudo aquilo que você tem de descontozinho lá do teu lado esquerdo, né? E aí, no final do mês, você precisa ir ao supermercado. Ou seja, o supermercado vende todos aqueles produtos, lembra do teu Nescau? Ou seja, vende todos aqueles produtos que já estão dentro do seu preço final, toda essa carga tributária. No final, aqueles R$ 5.000 que você, teoricamente, podia dizer que é um bom salário, ele deixa de ser um bom salário e passa a ser igual a quase que todos os outros. E tudo isso, efetivamente, em prol de impostos. Então, é um exemplo muito claro disso que você está colocando, é o exemplo disso. Ou seja, nós não estamos fazendo, na verdade, uma reforma. O conceito não é esse. Nós estamos dando um passo. Acho até que esse passo é extremamente interessante, tá? Não vamos falar somente da questão do percentual, você vai falar lá na frente, mas entendo que o passo é importante, o passo de mudança é importante, mas que ele precisa ser melhor discutido, ele precisa ser melhor conversado, tem muita coisa pela frente. Na verdade, o que a gente está fazendo é algo agora, é algo que já está proposto há muito tempo. A unificação das contribuições PIS e COFINS é algo antigo, não é de hoje, e você só está dando nomes, porque, por exemplo, hoje eu estou trabalhando como contribuição para bens e serviços, mas há algum tempo atrás era contribuição sobre receitas, e já houveram outras nomenclaturas. Eu também sou favorável a um nome só e englobando as duas situações, porque o detalhe é importante. Para quem está na empresa, em termos de apuração e de operacionalidade, não muda muito, não. O trabalho é muito parecido. E, efetivamente, para nível de quem está arrecadando, para quem está fiscalizando, haverá, sim, uma simplificação, já que você vai estar tratando de um menor volume de informações. Talvez você agregue lá na frente a escrituração FD Contribuições junto com a ICMS, IPI, ok, beleza, mas para quem está dentro da empresa, por exemplo, o meu setor, que é um setor de medicamentos, alimentação, peças e partes e outros, o trabalho continua, a operacionalidade continua e ela é grande. Imagina você com o Brasil inteiro, aí que você esteja com 10 capitais e alguns municípios trabalhando, o trabalho continua sendo grande, é imenso. Então, não é chamar, isso não é uma reforma, isso é um começo, sim, eu valido isso. É interessante essa discussão, é boa essa discussão, mas ela é o começo de tudo. E falando nesse tópico que você colocou do imposto de renda, cara, a gente precisa tratar imposto de renda de uma forma mais igual.
a coisa está muito desigual. Vai à luta, mestre Pegas. Excelente, Edmilson, excelente. Pô, que observações importantes, interessantes, bem feitas. Obrigado, cara, excelente. É isso aí. Tudo que você falou com calma, com tranquilidade, é o começo de reforma, né, Edmilson? Vai ter que ser um processo longo, mas a gente tem que enfrentar. É aquele negócio, né? Nós que somos, eu sou botafoguense, Edmilson é vascaíno, nós estamos num momento muito difícil. A gente tem adversários pela frente do brasileiro, né, Edmilson? Mas temos que enfrentar. Estaremos com uma grande vitória desse final de semana. Não vamos jogar? Não jogaremos, né? Então vamos lá. Aí, Edmilson, vamos falar um pouquinho das letrinhas, né? Que foi a promessa de hoje. Tá? E aí, agradecendo aí a turma que está aí, ó, o Celso lá de Porto Alegre. Temos Porto Alegre com a gente aqui hoje também. Que legal. Obrigado, Celso. Maravilha. Além da turma que está sempre aí, o professor Emanuel também está aí, lá direto de Campo Grande. Bom, a criação do IBS, como é que está essa criação do IBS? Eu trouxe só a PEC 110, porque entendo que a 110 está mais madura, a comissão mista gosta mais da 110 do que da 45, né? Eu percebo isso nas reuniões que eu assisto, no que eu acompanho lá no Congresso, né, Márcio? Eu percebo sempre isso. Vamos dar um resumo aqui como é que está. E primeiro, o que é essa PEC 110? Ela cria o IBS, né? O Imposto sobre Bens e Serviços, logicamente substituindo, deixa eu botar no modo apresentação, fica melhor, substituindo 8 tributos, IPI, além dos 5 tradicionais, IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS, inclui também o IOF, a CID Combustíveis e o salário educação, tá? E coloca as alíquotas nacionais definidas em lei complementar. Pelo que eu entendi da leitura do projeto, não teríamos uma única alíquota do IBS, se ele vier, se por acaso ele fosse aprovado, né? Teríamos algumas alíquotas, tá? Problema aqui, Edmilson, você sabe bem disso, né? Eles até prometem uma alíquota inicial de 1% no ano que vem, para você calibrar, entender o modelo. Não seria nem um imposto do ano que vem, seria uma contribuição, porque imposto você teria problemas de, né, legalmente, você não poderia criar imposto com os outros vigentes. Você faria uma transição de 5 anos para ir aos poucos substituindo o tributo. A ideia não é ruim, o racional não é ruim. O meu medo, acho que é o último bullet ali, é porque mexe muito na Constituição. Eu tenho 2 medos principais aí no IBS. Primeiro, que eu acho que mexe muito na Constituição, tem um processo de distribuição do dinheiro bastante confuso, bem complexo, tá? E outra coisa, esse negócio de permitir alíquotas diferenciadas, o lobby para botar, eu quero ficar na alíquota menor, eu quero ficar na alíquota menor. Ou a gente vai estar preparado para fazer bem as contas e entender exatamente qual é a alíquota correta a ser aplicada aqui, ali, acolá. E outra coisa, fazer a reforma tributária com todo mundo continuar pagando exatamente a mesma coisa não vai dar, então não faz. Se é para ficar tudo igual, não faz. Deixa como está, então só fazer a sintonia fina ali e tocar o barco. A gente vai precisar mexer um pouco em algum mix. E outra coisa, é o que também está no antepenúltimo budget. Não tem uma proposta efetiva de mudança na 110 no mix renda, patrimônio versus consumo e encargos sociais. Não tem. Você não encontra na proposta uma mudança, uma tributação maior de renda e patrimônio. Tem um pouco lá de IPVA, cobrando IPVA sobre barcos, sobre aeronaves particulares, né? Mas o escopo dessa arrecadação é pequeno, isso não vai aumentar tanto a arrecadação. Mexe um pouquinho no TCMD, no Imposto da Herança, mas também não vai aumentar tanto a arrecadação, de modo que você consiga resolver, Edmilson, esse primeiro budget ali. Esses impostos e contribuições de estados que seriam substituídos pelo IBS, eles arrecadam hoje em torno de R$ 1 trilhão. Né? Lembra do Nescau. Como é que você vai fazer? Você vai cobrar 50% por fora no Nescau? Você vai comprar por R$4, vai dizer que tem mais 50%, vai a 6? Como é que vai fazer isso? Para o serviço cobrar menos, vai ter que fazer isso. Porque se cobrar 25, 30 de todo mundo, o pessoal do serviço vai ao desespero. Se já está uma reclamação enorme aí com os 12%, se chegar a 25%, não tem condição. É muito elevada. Ali daí realmente seria difícil. Então, a gente vai precisar resolver isso. Né? Essa PEC 110, ela tem méritos, tá? Tem pontos positivos, mas está longe de ser caracterizado como uma reforma tributária, seria um início, mas me preocupa pelo conjunto de mudança que tem na Carta Magna. Tem mudança demais, Edilson, vou passar para você já já, tem mudança demais na Constituição e é um processo de distribuição do dinheiro muito confuso. Não sei se nós vamos conseguir
sinceramente, eu não acredito na aprovação dessa emenda aí, até pelo que eu ouvi essa semana no ministro Paulo Guedes na comissão mista, né? Eu ouvi atentamente lá ele falando, os senadores, os deputados, as respostas. Por tudo que eu ouvi ali, eu não consigo enxergar a possibilidade de você efetivamente aprovar nem um mínimo de proposta em relação à integração de CMS e ISS junto com PIS e COFINS ainda esse ano. Não consigo ver isso. Queria ouvir você aí, Edmilson, para a gente passar adiante e analisar depois o projeto de lei 3887. Vai lá. Pegas, eu também tenho a mesma opinião. Eu também assisti essa live do Paulo Guedes e eu acho, eu vou colocar até um pouco mais. Você disse que acha, eu tenho quase que certeza que essa não vai. Até porque você tem alguns pontos que são muito importantes. Primeiro deles, logo no primeiro lá, nessas 3 letrinhas maravilhosas, IPI, né, Imposto sobre Produtos Industrializados. Cara, ele tem como base lá a tabela de incidência de produtos industrializados, que é uma coisa de maluco, né? Aquelas 400 páginas que você tem, aí você tem que analisar o grupo, né? Aqueles 4 primeiros caracteres referentes aos grupos, dali você vem para cada um dos itens, e cada um dos itens tem tributação efetivamente diferenciadas. Ou seja, é uma salada mista louca. Não é tão simples da noite para o dia você modificar isso. Algo que nós mesmos criamos, né? Aí você vai para frente, você tem a questão do ICMS, você tem a questão do ISS, aí você entra na questão dos interesses, que são dos mais diversos e estados com situações das mais diversas. Cada um deles buscando hoje, atualmente, buscando de alguma forma uma condição de tentar se tornar atrativo, já que em função da guerra fiscal, hoje você tem estados aí que estão levando para dentro das suas próprias unidades federativas algumas vantagens competitivas, como é o caso aqui do Espírito Santo, como é o caso de Goiás, como é o caso hoje de Santa Catarina em algumas localidades, como é o caso de Tocantins e outras unidades federativas. Nós temos essa parte lá de baixo que você mencionou, é imprescindível. Por quê? Nós estamos completamente engessados, nós ficamos engessados. Na tentativa de tentar fazer o que a gente chama de amarração, nós nos engessamos em termos tributários, porque para qualquer procedimento desses que estão apontados aí em cima, na sua grande maioria, eu vou precisar de mexer na Constituição Federal e isso é muito complicado, todos nós sabemos, né? Não que seja algo impossível, mas é complexo. Então, sincero, honestamente, eu não acredito. Pode ir. Maravilha, Edmilson, estava no mudo aqui. Maravilha, não é isso aí. A gente torce muito, mas eu até fiz analogia, né, Edmilson? Foi hoje ou foi ontem, com alguém, conversando com alguém, agora não me lembro. Eu falei, me perguntou, você acredita na reforma? Acreditar, eu acredito, estou torcendo, fazendo toda a força, tudo que eu posso para contribuir da melhor forma possível, inclusive com esse trabalho aqui, né, que nós estamos fazendo, com o apoio do presidente Samir, do CRC, do professor Zé Antônio Felgueiras, mas eu falo, com o meu time, você fala assim, você acredita que o Botafogo vai, por exemplo, ser campeão, vai para a Libertadores nesse brasileiro? Sinceramente, não. Eu vou torcer e fazer tudo que eu puder para ele ir, né? Agora, acreditar, a gente não acredita, porque né, não tem como. Você olha o que está aí, não dá. Não dá. Como é que eu vou acreditar? Não tem como acreditar. Aí vamos falar da proposta do governo, né, Edmilson? A proposta do governo, vamos separar direitinho, e depois eu tenho exemplos numéricos aqui, eu queria depois deixar uns 10, 15 minutos para a gente debater os exemplos numéricos, que são 2 muito interessantes, tá, gente? Não fuja, não vá embora. E chama quem tiver em algum lugar aí. Chama mais gente para entrar, porque eu vou mostrar aqui 2 exemplos numéricos, um da CPMF, do ITF, e outro do CBS, mas não parece programa, né, Edmilson, isso aqui. Mas tem esses exemplos, são muito interessantes, bem interessantes. Vocês vão ver. Será que faz sentido a reclamação da turma toda dos prestadores de serviço aí com esses 12% no lucro presumido? Essa semana eu, o professor Mauri e Emanuel debatemos e chegamos a um exemplo que eu vou trazer aqui daqui a pouco para vocês. E também eu fiz a pedido do Marcelo Correia, do Globo, né? Fiz acabei fazendo ali, acabou que nem sei se vai ser aproveitado, mas fiz uma simulação bem interessante sobre a CPMF e o ITF, a gente vai ver depois. Mas vamos falar aqui, concentrar aqui. A proposta do governo, né, dividida em 4 fases, altera apenas os tributos federais, que eu acho interessante, não querer fazer tudo. Patrícia,
A Patrícia está perguntando, Edmilson, onde os slides estão? Os slides estão, eu botei aí, Patrícia, se você procurar no chat, está aí, eu mesmo entrei e coloquei reformatributariaja.com. É um site, lá você, o de hoje ainda não está lá, tá? Mas você tem lá os 8 encontros anteriores, até amanhã eu vou colocar o slide de hoje, o vídeo de hoje lá, tá bom? Então, os slides ficam sempre disponíveis lá nesse site. Esse e todos os dos encontros anteriores, dos 9 encontros anteriores, tá? reformatributariaja.com. Aliás, o pessoal não comenta lá, eu quero comentários, eu quero ouvir vocês, para a gente entender o que vocês estão pensando em relação à reforma tributária. Bom, voltando aqui. Então, o projeto tem 4 fases. A primeira já foi apresentada, que é o IBS, a criação do IBS, com toda a polêmica que deu, né? A criação da alíquota de 12%. Eu repito que já falei outras vezes, né, Edmilson? É uma mudança cultural profunda, é crédito financeiro, você vai deduzir tudo que você pagar antes. Eu sei que tem muita reclamação, principalmente no setor de serviço. Vamos entender hoje se faz sentido essa reclamação toda em alguns casos, tá? E o restante, o governo não apresentou ainda, né? O ministro sempre fala, né? Nessa própria reunião ele comentou alguns casos, mas não tem detalhes. A ideia é transformar o IPI no imposto seletivo, realmente seletivo, né? Monofásico, cobrado apenas uma vez na venda, a partir da saída, principalmente da indústria, né? E seria cobrado sobre uma lista de produtos nocivos. Eu não gosto muito do termo imposto de pecado, ou aqueles produtos que têm um alto alcance de arrecadação. Basicamente, como o Rodrigo falou semana passada, né, seria aí carro de luxo, os automóveis em geral talvez estejam aqui, talvez do outro saindo, deixando de estar, bebida, né, Edmilson, cigarro, aí eu não sei se o telecom vai entrar, porque o telecom não tem IPI, né, mas não sei que produtos, açúcar, falaram que vão tributar açúcar, o problema é que o açúcar ele entra em diversos outros produtos, então tem que ver como é que vai ser feito realmente a cobrança desse IPI, imposto seletivo, né, monofásico. A gente vai adaptar o IPI. Tomara que fique bem mais simples, que o IPI hoje é uma loucura para entender. Tá? Aquela tip lá com 400 e tantas páginas, meu Deus do céu. A terceira proposta, que essa é que eu estou mais curioso, e eu estou tentando, Marcos, obrigado aí de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, aí, né, pela participação. Eu estou tentando, esperando isso aqui, porque isso é que é importante. Reduzir a alíquota do RPJ, não tenho detalhes sobre isso, né, Edilson? A gente não sabe ainda qual o alcance. O ministro falou em reduzir para 25%, 23%, vamos ver o que vai ser isso, mas ele falou da pessoa física. Passar a cobrar IR, ele passa a cobrar IRPJ sobre dividendos. Ih, eu botei IRPJ, desculpem, não é IRPJ, ó. Vou corrigir aqui ao vivo, ó. É IRPF, perdão. Alegria. Passa a cobrar imposto de renda da pessoa física sobre dividendos, tá? A princípio, com a alíquota menor que a cobrada hoje, a princípio não vai ser 27,5%, e promove ajustes na base do IR. Está prometendo reduzir ou extinguir os gastos com saúde e educação. Vamos ver o que vem, tá? Não vamos ter opinião precipitada, esperar o projeto para entender e fazer análise, como estamos fazendo agora do 3887, lá da criação da CBS. E, por fim, o polêmico, né? Ele cria o Imposto sobre Transações Financeiras, a ITF, que é CPMF, não é CPMF, com a alíquota de 0,2%, 0,20%, tá? Com a lógica de reduzir a contribuição patronal. Gente, isso é meritório. Essa semana eu falei da proposta de reduzir a FGTS para 6%. É polêmico, não é fácil, mas a gente tem que pensar e trabalhar em coisas nesse sentido. Não adianta cada um ficar olhando para a sua parte individual e achar que se protegendo vai melhorar para si. Né? Essa semana a gente, numa conversa, eu não tenho coragem de sair de casa. Hoje, na conversa de manhã do MBA, lá da aula inaugural do MBA, as duas alunas falaram para a gente: eu não posso assistir aula à noite, porque eu não tenho coragem de sair do centro da cidade 10 horas da noite. E olha que o IPEC ali fica localizado em frente ao metrô da Carioca. Na saída, você já sai e já cai no metrô. A pessoa tem medo, porque olha o estágio que a gente está. Por quê? Porque a gente está pensando no umbigo, é um umbigo, eu quero melhorar a minha parte, tudo bem, mas vamos pensar um pouco no todo. Tá? Então, essa proposta da ITF, até hoje numa coluna no Globo, não lembro quem escreveu isso aí, falou assim: o problema da ITF é que ele ia resolver o problema um problema, agora já vai resolver um monte. O ministro falou essa semana que com a CPMF, a ITF, você pode acabar extinguir 4, 5, 8, 10 tributos. Quer dizer, daqui a pouco vai resolver o problema de tudo. Né? Mas o grande mérito das propostas do governo, para já passar para você, Edmilson, é que mexe pouco na Constituição, né, Edmilson? Isso eu acho um ponto relevante e interessante. Mexe bem pouco na Carta Magna. E mexendo pouco na Carta Magna, pô,
é mais fácil de aprovar. Então, eu gosto dessa proposta por causa disso, principalmente. Queria ouvir você aí, Edmilson, para a gente começar. Vamos, daqui a pouquinho, com os exemplos. Tem um exemplo de CBS e um exemplo de CPMF. Chama mais gente para entrar com a gente aqui, porque esses exemplos são riquíssimos. Vocês vão entender e ver como eles nos ajudam a entender a proposta de reforma tributária que vem sendo discutida e debatida aí no Congresso e a do governo. Vai, Edmilson. Bom, vamos lá. Pegas, eu passei por um sufoco agora, um pouquinho agora. Eu terminei lá o curso da analista fiscal, e você falar de tributo em 6, 7 encontros é complicado, é muito em função disso. Mas tem um aspecto que é muito interessante, que precisa ser analisado, que é a questão cultural. O Paulo Guedes, ele fala de duas situações que são interessantes, são duas bases. Uma é a base renda e outra é a base consumo. A nossa base hoje, exclusivamente, é a base consumo, muito menos a tributação em cima da renda. O que ele está buscando é criar uma terceira base. Ou seja, essa terceira base faria com que você pudesse reduzir o impacto sobre a base consumo e fazendo com que você conseguisse diluir, ao invés de através de duas únicas bases, fazer isso através de 3 bases. O foco dele, até então, pelas próprias palavras dele, tem sido a área do impacto do custo dos tributos na contratação de pessoal. Ou seja, reduzir esse custo para que automaticamente as empresas possam ter uma maior facilidade na contratação. Com isso, você melhoraria um grande problema hoje, que leva muitas empresas a contratarem ou fazerem planejamentos para constituírem novas empresas, pejotizar e assim sucessivamente. Então, esse é um ponto extremamente interessante. O grande problema com o Paulo Guedes, e eu já tive a oportunidade de participar de algumas lives com ele, é que o Paulo Guedes, e aí um pouco do que você falou agora no final, ou ele se empolga demais, né? E quando ele aborda que, num determinado momento, nós vamos focar isso, e outro determinado momento, nós vamos focar sobre tudo isso. Essa questão do focar sobre tudo isso é muito complexa. Então, o que eu entendo, eu olhando bem crítica, de forma bem crítica, hoje você tem duas bases. Você tem a base renda e tem a base consumo. O que você está querendo buscar é criar uma nova base e, assim, tentar equalizar melhor a carga tributária. O foco é esse. Ele apontou isso em duas lives. Mas já na terceira, última que você colocou, ele já fala num todo. E aí, que todo é esse? Então, é onde ele se perde. Mas acho extremamente interessante, concordo com você, que o grande problema está no item 3. Não adianta você pensar em nada de reforma se você não pensar no imposto de renda à pessoa física. Isso precisa ser mudado, isso é covardia, isso chega a ser covardia, a forma como isso hoje está distribuído. Então, o fato de você propor já é alguma coisa. Vamos ver até onde você vai com essa proposta. Mas o fato de você propor já é algo interessante. Vai lá, irmão. Excelente, Edmilson. Obrigado, cara. É isso mesmo que você falou. Imposto de renda da pessoa física é tudo, cara. Ou vai ter coragem, né, de mexer nele, e vai ter que ter coragem, porque vai mexer no imposto de A, B, C, e os lobbies vão aparecer, é natural, né? Quem tem mais força reclama, né? Como diz o Raul lá, quem pode mais chora menos. E aí, o problema é como enfrentar isso. E eu só tenho um temor, né? E até deixar claro sempre, a gente usa o termo aqui, Paulo Guedes, fala do governo, não tem viés político, nem para a favor, nem contra. Eu não estou preocupado com quem é o técnico do meu time, eu estou torcendo para o meu time. Meu time é o Brasil. Então, eu não quero saber quem está hoje dirigindo o time ali, quem é o técnico, quem é o preparador físico, eu quero é que melhore isso aqui, porque eu vivo aqui, meus filhos vivem aqui, eu quero deixar um país melhor. Eu quero o dia que meus netos tiverem, não tenho nenhum ainda, mas os dias que eles tiverem 18, 19, 20 anos, que eles vivam num país diferente do que a gente vive. A gente vive num país muito difícil. É bom pra caramba para se viver aqui, mas tem um monte de problema que a gente espera que eles sejam. Não vai ser só o sistema tributário que vai resolver, mas o sistema tributário é um instrumento para ajudar a diminuir as muitas desigualdades que nós temos. Então, o imposto de renda é a base, Edmilson. Eu concordo plenamente com você. Por isso que, no final, até nas conclusões, vamos trabalhar nisso aí. Eu vou dar a minha percepção, que eu já vi que bate com a sua. Eu, quando escrevi, falei, eu tenho certeza que eu estou escrevendo aqui em nome do Edmilson. Então, eu vou passar para o exemplo aqui, agradecendo, né, Edmilson? Hoje temos aqui o nosso querido professor Fernando Matos, ó.
tá? Que ele e o Carlos Eduardo estão num debate aqui, Edmilson, que eu estou quase largando o que a gente está fazendo aqui para entrar no debate deles ali. Eles estão debatendo o imposto sobre patrimônio. O Carlinhos acha que o imposto de patrimônio não deveria existir, o ITCMD é uma excrescência, é um tributo muito alto, e o Fernando entende que deveríamos tributar mais o patrimônio. Eu não vou dar opinião agora, senão eu acabo me empolgando aí, saindo da nossa rota. Mas é um tema que, pô, dá vontade de discutir, dá vontade da gente entrar. São duas feras, né? Dois professores qualificadíssimos, né? Fernando, além de conhecer um monte de outras coisas, é um especialista nosso de CMS, e o Carlos Eduardo... E acima de tudo, vascaínos, viu? Ainda tem isso, né? Não, o Carlinhos não vai levar essa, não. Bom, vamos lá. Tá aqui, exemplo. Presta atenção. Agora é que começa, Edmilson. Deixa eu tentar detalhar, porque eu não gosto de mostrar exemplo e jogar números no ar. O que eu falei o tempo todo, e são 3h35, a gente tem bastante tempo para a gente debater aqui, esse depois da CPMF. Olha só, isso aqui é o professor Amauri, a gente batendo um papo quarta-feira à noite, né? O Amauri querendo ver o jogo do Palmeiras, ainda bem que nós não deixamos ele ver o jogo do Palmeiras e Corinthians, que depois eu vi o finalzinho, o jogo foi horroroso. Aí ele ficou com a gente ali, eu e ele debatendo. E aí ele pegou o Excel na hora, botou o Excel e começou a fazer conta. Eu gostei das contas dele, tinha feito um outro exemplo. Falei, Amauri, vou adaptar isso aqui. E fizemos uma adaptação, tá? Então, mérito para quem criou, criação do professor Amauri Rezende de Ribeirão Preto. Não sei se ele está aí participando com a gente. O Emanuel com certeza está. Né? Então, o projeto de lei causou essa confusão toda. Mas vamos dar um exemplo, porque conta tem que ser feita por quem sabe fazer conta. Jogar no ar um monte de coisa e na mídia, não sei se é o adequado. Ainda mais quem passa, né, quem tem gente do outro lado assistindo e que assimila aquela percepção. Então, vamos aos números. Estou vendo aqui que deu uma zebra aqui na hora de eu cortar e colar. Eu cortei e colei errado. Mas não vou cortar e colar agora, porque eu vou. Porque se eu cortar e colar agora, eu acho que... Deixa eu ver aqui rapidinho, gente. Não briga comigo, não. Edmilson, vai falando aí rapidinho, Edmilson. 30, não precisa falar, não. Precisa falar, não. Deixa que eu vou botar o Excel aqui rapidinho, porque eu tenho esse arquivo no Excel. Vou botar aqui rapidinho, porque eu acabei colando errado. Colei certo, na reta final eu colei errado o último arquivo. Você mexe tanto, e o bom do ao vivo é isso, ó, é na hora, é correção automática. Então, estou fazendo a correção aqui, ó, rapidinho, alegria, pronto, para ficar o exemplo completo. Não perdemos praticamente nada, né? Foi menos de um minuto aqui, eu corrigi. Vamos embora, alegria. Tá aqui. Empresa de consultoria empresarial, Edmilson, com receita bruta mensal de 504 mil. Essa é a minha receita. Esquece o futuro. O futuro está aqui do lado. Hoje eu tenho 504 mil de receita, tá? E 50% de despesas. Minhas despesas montam 50%, tá? Dessas despesas, sem ser imposto, tá? Dessas despesas de 50%, 25 tem CBS, 25 não tem CBS. 25 tem CBS, 25 não tem. Mas a minha despesa... Pô, mas vamos com calma. Olha só, vamos com calma. Isso aqui, gente, é uma prestação de serviço que tem 50% de lucro antes de você pagar os tributos que tem que pagar. Você fatura 504 e gasta 252. Não são muitos prestadores de serviço que têm essa possibilidade no Brasil. Não tem muitos, tá? Então, 504 mil, tá bom? Lucro presumido da tributação. Como é que ela paga hoje, meu bom Edmilson? 365 PIS e COFINS, né? 18,396. Paga o ISS com 5%. Vamos botar 5%, 25,200. A CSLL, 2,88, né? Para quem não trabalha direto com imposto de renda, é 9% a alíquota e o percentual de presunção é 32%. Então, 9% de 32 vai dar 2,88. O imposto de renda é 38.320, seria 8% se você pegar 25% de 32, mas aqui o adicional você não cobra, isso aqui é ano, né? Isso aqui é mês, perdão. Você não cobra do que ultrapassa 20 mil, tá? Então você tira 2 mil reais ali, dá 7,6. Eu fiz a conta redondinha aqui, tá? A conta está corretamente feita. O IRPJ deu 7,6.
porque você tira, Edmilson, exatamente os 2.000 ali, tá? Dos 504. 0,4% é 2.000 dos 10% dos 20 que você não cobrou de adicional. Então, 38.320. Eu gosto de fazer a conta e mostrar. Total de tributos, 19,13%. Né, Manuel? 19,13%. Aí, deu 96.431. As minhas despesas, como eu falei, hoje não tem CBS, elas estão aqui. O PIS e COFINS foram embutidos no preço. Foram embutidos no preço, tá bom? Lucro do período, 30% de lucro. Olha que beleza. 155 mil, vai receber dividendo limpinho, zerinho. Hoje não tem tributação alguma no dividendo, né? Pagou 96.431 de tributos. Tudo bem? Entendemos até aqui? Vamos passar para a segunda parte. Depois eu vou dar para o Edmilson fazer os comentários dele. Mas deixa eu terminar a explicação do exemplo. Como é que fica com a CBS? Primeira premissa, porque eu tenho que adaptar a premissa. Eu falei, não dá para comparar, é uma mudança cultural, mas quer comparar? Aí o Amaury bolou o exemplo, a gente pensou, falou, vamos tentar comparar. Na comparação, preste atenção, na comparação, o meu cliente não aceita aumento. Primeira coisa, nem eu aceito aumento dos meus fornecedores, vocês entenderam? Nem eu vou repassar aumento para o cliente. Vocês estão percebendo aqui que a minha despesa sem CBS, folha de pagamento, o que eu tenho aqui que não pode deduzir CBS, continua 126 mil, tá vendo aqui, ó, o cursor, ó, 126. Agora, aquilo que tem CBS, eu botei 112.500. Por quê? Eu desagiei, eu tirei os 12%, entenderam? Eu botei 88% de 126, deu 112.500. Aí a CBS está aqui, ó. Compreenderam o que eu fiz? O que nós fizemos lá quarta-feira, eu adaptei aqui. Na prática, eu continuo gastando 126, porque eu não aceitei. Falei para o meu fornecedor, falei para continuar me fornecendo aqui o aluguel, a energia, como se eu pudesse chegar para a Light, lá, para a Eletropaulo, para a empresa de energia, e falar assim, eu não vou pagar se você aumentar, né? Mas didaticamente, para a gente entender, tá? Eu não vou suportar aumento de CBS, ok? Alegria. O que eu tenho que fazer em cima? Como meu cliente não aceita aumento, eu tenho que continuar cobrando dele 504. Mas aprovaram a CBS, professor Manuel Pérez. Se aprovaram a CBS, como é que eu faço? Eu tenho que fazer contas de trás para frente. Isso deu um trabalhinho um pouco maior, porque não é 12% de 452, tá? É 12% de 452 menos o ISS. Não esqueçam, o ISS está fora da base. O ISS está fora da base. Tá bom? Então, 452 menos 22 dá 430. Você aplica 12% ali, podem fazer a conta, vai dar 51.576. Chegamos aos 504 mil. Ok? Aí, no 504, eu sei, Fernandão, eu sei, você está coberto de razão. No 504 já tinha PIS e COFINS, né? O Fernando Matos está lembrando ali. No 504 já tinha PIS e COFINS, estava por dentro. E continua cobrado, você entendeu, Fernando? O meu cliente não aceitou. Falou, cara, eu não aceito aumento, eu quero continuar pagando 504. Então, a gente tem que recalibrar. Eu mudei a nota, passei a cobrar 452 mais 51 de CBS. Tudo bem? Porque não vai ter impacto para ele. Mas vamos entender a nossa empresa agora, já que o valor eu mantive aqui os valores que eu gastava. Total de tributos, percebam que caiu o ISS, olha lá, 25 caiu para 22, caiu a CSLL e caiu o imposto de renda. Né? O total de tributos deu 5 mais 2 mais 7, 15,44 fora a CBS, tá? 15,44 por dentro aqui, tá bom? Deu 60, quase 70 mil reais. Quase 70 mil. As despesas continuaram igual. Olha que beleza. Na hora de pagar a CBS, eu não pago 51. Perfeito? Eu não pago 51, porque eu tenho crédito de 13.500. Dos 126 que eu continuei pagando, 13.500 foram, né, cobrados ali como CBS. Então, eu vou descontar, é por fora. Então, eu vou desembolsar 51 menos 13, 38. 38 mais 70 dá 108. Arredondando, está aqui, ó. Tributos pagos, 107.921. Olha lá, Mauri, o exemplo que nós trabalhamos. 107.921 menos 96. Opa, aumentou, tá vendo? Aumentou. Calma, alegria. Aumentou. Aumentou 11.490 reais. 11.490. Fazendo a porcentagem sobre o valor que eu pagava, eu passei a pagar quase 12% a mais do que eu pagava antes. Por favor, reflitam comigo.
vocês 51 aí que estão assistindo comigo aí, com o Edmilson, esse evento, participando ao vivo, e quem estiver participando depois aí, assistir durante a semana. Reflitam, reflitam. Vocês acham que uma empresa de serviços que tem 500 mil de receitas por mês, e que no final chegava com 155 mil, tá? Entenderam? 500, aí a metade é o lucro antes de impostos, diversos. Aí pagou os impostos ali e ficou com uns 30% do que ela ganhou. Pagou uns 20% de imposto ali e ficou com 30%. Ela não pode aumentar um pouquinho o imposto para 32% da receita total e ficar com lucro, perceba o lucro do período aqui, e ficar com 28,6 em vez de 30%? Não pode. Tem que brigar. Tem. Será? Você pode implicar com o meu exemplo. Ah, não tem 25, tem 20, 19, 18. Bom, aí vamos avaliar. Vamos avaliar. Que prestação de serviço é essa que você não tem custo? De repente, não é prestação de serviço, gente. Desculpa. Aí é trabalho de pessoa física que você está exercendo via pessoa jurídica. Então, vamos tomar cuidado, fazer conta, tá? É para a gente entender e levar esses números. É com o número que a gente tem que construir as coisas, tá? Fala, Fernando, o que tem mais? Se for mais, pode falar. Entendeu? A gente tem que fazer conta para entender, interpretar e avaliar caso a caso. Tá bom, Edmilson? Queria ouvir você um pouquinho. O Fernando falou aqui que é mais. Vamos ver. Se tiver errado, eu corrijo, não tem problema nenhum. Eu não tenho nenhum problema. Por que é 485, Fernando, aqui? Por que é 485, 604 a receita bruta? Não é 485. Não é 485, é 12% que você cobra depois. Né? Não é 485. Tá? Mas vamos ver. Edmilson, queria ouvir você aí, enquanto o Fernando está fazendo as considerações dele aqui. Não, é um pouco disso. Eu acho que, Pegas, a grande questão que eu vejo nessa relação, você fez com 504 mil, tinha feito um estudo mais ou menos, só que eu botei 1 milhão, algo assim, para ter uma ideia de como estava. Eu acho que o maior problema em todos os fatos é um só, comparando inclusive as duas planilhas. É o quanto efetivamente as empresas buscam de resultado, ou seja, o lucro. E principalmente na prestação de serviços. Esse segmento é um segmento complexo em termos de tratamento. Exemplo, vamos pegar um exemplo simples. Eu vou a uma oficina mecânica, vou fazer o orçamento do meu carro. Ele me cobra um X para fazer a mesma coisa, hein? Outro me cobra Y, outro me cobra mais Y, outro me cobra menos Y, outro me cobra Z, outro me cobra alfa, delta. Ou seja, a gente tem uma distância muito grande entre esses percentuais, esses valores. Aí você vai dizer, mas cada um cobra aquilo que ele acha que é melhor para ele, ok. Mas a linha de raciocínio, quando você vai entrar na questão tributária, é um pouco semelhante. Ou você tem uma linha para definir determinadas posições. Se você chegar para mim e disser, Edmilson, não vai ter aumento de carga tributária, caramba, hoje eu não já tenho aumento de carga tributária na não cumulatividade? Quais são os segmentos que aproveitam 100% de crédito em relação ao débito que efetivamente você tem? Muito poucas. Ou seja, então, indiretamente, eu já tenho hoje um aumento de carga. O que eu preciso fazer é equalizar isso. Eu preciso tratar isso de uma forma mais racional. Não estou dizendo que os 12% seja o ideal. Eu acho que é uma discussão. E em cima dessa discussão você pode chegar. Mas analisar que os 12% é algo surreal, não é tão assim, não. Eu concordo. Eu também cheguei a uns percentuais muito próximos. Eu cheguei em torno de 11,20, né, analisando. Ou seja, não é muito diferente. Edmilson, vai ter aumento com os 12%? Da forma como está, você vai ter sempre uma diferença. Mas essa diferença não é tão grande como muitos pensam. Então, a gente precisa discutir sobre isso. Lançou-se a proposta, essa proposta é válida, mas a gente precisa discutir. Mas, sincero, honestamente, os números não são muito diferentes dos que estão aí, não. A gente pode mudar um cadinho ali, mudar um cadinho aqui, mas não são muito diferentes, não. Você pode fazer 500 mil cálculos, mas você vai estar se aproximando muito disso aí. Tá? É por aí. Infelizmente, é por aí. Agora, vai te gerar um aumento? Vai. Vai te gerar alguma coisa, algum resíduo? Provavelmente, sim.
mas eu te garanto que o resíduo, não estou defendendo de novo. Concordo com você, eu não sou político, não estou defendendo A ou B, eu estou defendendo mudanças. De alguma forma, a gente tem que mudar. Eu não posso estar com o modelo que eu estou aí hoje. Esse modelo é impossível de permanecer, tá? Mas, com base nisso, vamos discutir. E aí, eu fui muito favorável ao que você colocou. Essa semana, ontem eu tive com o Samir, eu tive no Palácio Guanabara, olha que coisa linda, né? Que Eu tive legal, no Palácio, fui falar com o Wilson, e aí era a cerimônia da assinatura de um decreto-lei de benefício fiscal. Eu encontrei o Samir, até a gente comentou sobre hoje, né? Nós, profissionais, e aí não envolve só exclusivamente os contadores, os advogados, tem o Márcio que está sempre conosco aí, outros grandes, a gente precisa discutir de uma forma bastante consistente para que essa discussão ela leve a um lugar comum. Não fazer a discussão como muitos estão fazendo, de 3,65 para 12 ou de 7,60 para 12. Tem muita gente que faz essa analogia, e isso aí não esquece isso. Então, mas só para finalizar, as contas não são muito diferentes disso aí, não. Tá? Muito próximas, vai ter um aumento sim, mas elas não são muito diferentes disso aí, não. Excelente. Segue em frente. Excelente, excelente. Até o Fernando, porque o Fernando estava alegando ali por causa do PIS e COFINS, e, gente, de novo, eu tomei o maior cuidado com esse exemplo, cheguei a mandar para o Amaury, para o Emanuel, depois corrigi, porque não tinha tirado o ISS da base ali. E eu fiz conta, eu gosto de fazer minhas contas e auditar, eu mesmo audito, vou lá, reviso, para poder ter segurança no que estou trazendo. A lógica tem que ser manter o preço, porque eu falei, não dá para comparar, é mudança cultural. Mas vamos partir da premissa: o meu cliente não aceita desconto. Eu também não vou dar desconto para quem me fornece as coisas. Então, nesse caso, se não tiver aumento do meu fornecedor, né? Mas só para ilustrar e para completar, até dentro do que a gente estava conversando aqui, se o meu 126 mil ali, Edmilson, alguém chegar e falar assim, ó, vou ter que cobrar mais R$ 1.000 porque vai ter o que tem CBS, né? Porque vai ter CBS. Se ele me cobrar mais 13.500 ali, mais 1.000 de CBS, eu vou descontar. A CBS que me vier repassada, né, ela vai para o desconto, porque eu passo a pagar pelo valor adicionado. É uma mudança cultural muito interessante. E o Emanuel está falando aqui uma coisa importante: tem casos que terão redução, porque, gente, de novo, repito, estamos colocando uma margem aqui, um lucro final para a empresa, tá? De 28%, mesmo na posição futura. Pô, não é fácil, não é fácil botar 500 mil de receita dentro de uma entidade empresarial, prestar serviços de diversos tipos e, ao final, obter um lucro de 28% desse resultado. Entenderam? Então, não é simples. Na maior parte das vezes, infelizmente, esse percentual é menor que 28%. É menor, tá? Então, é só para a gente tomar cuidado. Essa conta ela é muito importante ser feita. Tá? Eu vou repeti-la em outros fóruns aí que for chamado. A gente tem que botar número, parar de ficar fantasiando. Aumentou 220 e poucos por cento, porque passou de 3,65 para 12. Não é verdade. Não é verdade. Agora, se eu abrir uma empresa, porque vou dar aula, e não quero me pagar como pessoa física, porque a tributação é muito alta. Aí não tenho nada, só tenho uma empresa ali. Aí a empresa me paga, aí eu não tenho custo, aí eu vou querer me comparar. Olha só, isso é uma atividade de pessoa física, que eu estou exercendo como pessoa jurídica para ter um benefício tributário. Não posso querer botar essa empresa na análise, na discussão, pelo amor de Deus. Tá? Então, vamos ao exemplo da CPMF para a gente fechar aí nos minutos finais da aula e tem a conclusão depois aqui. Deixa eu passar aqui. Alegria. Olha só o que eu fiz aqui. Ai, ai, vamos ver se eu consigo explicar isso aqui direitinho, Edmilson. Porque a CPMF, ou a ITF, sei lá o quê, o problema dela, eu tenho conversado, vocês sabem, eu sempre falo isso aqui, né? Eu sou favorável a uma CPMF ou ITF para pessoa física, só pessoa física, porque aí eu acho que você controla. Se eu cobrar 0,2 de você, você recebe no final do mês R$ 20.000 ao todo e gasta esses R$ 20.000 se você gastar. Se você aplicar, eu não cobro nada. Aí eu apliquei, no fundo, não cobro nada, didaticamente, tá? Mas se você ganhou 20 mil e recebeu 20 mil, resgatou 20 mil para fazer um monte de coisa aqui fora, eu te cobro 0,2.
Faz a conta, quanto é que dá 0,2 de 20 mil? Vai dar R$ 40. 20 mil, R$ 40. 2 mil, R$ 4. R$ 200, pô, vai dar centavos ali. Foi até o Guedes usou essa semana, R$ 200 dá 40 centavos. Qualquer R$ 10 de aumento. Então, é uma tributação que para a pessoa física, e ele tem razão. Eu não, de novo, gente, eu não vou falar, não gosto, eu não quero misturar política aqui, mas não tem qualquer defesa do ministro da Economia, mas ele tem razão. Tem muito rico, muita gente poderosa se escondendo atrás de pobre para combater algumas ideias. Tá? Agora, eu me preocupo com a ITF, com a CPMF em empresa. E esse exemplo didático aqui, deixa eu construir o exemplo para vocês entenderem. Eu peguei a Ana, estão vendo? Ó? A Ana vai ao médico. Bota na tela cheia, quem tiver, com o celular é mais difícil. A Ana vai ao médico, Edmilson, e paga R$ 100 de consulta. Vai pagar, tirou da conta corrente, né? Passou o cartãozinho de débito ali, 20 centavos a Ana pagou, ok? Mas aí o plano de saúde reembolsa a Ana, porque o plano de saúde reembolsa, né? Reembolsa tudo para fins didáticos. Então, eu recebi R$ 100 do plano de saúde de volta. Bom, quando o plano de saúde colocou o dinheiro na minha conta, a empresa operadora do plano de saúde pagou os 20 centavos dela. É verdade? Vem para cá. O médico que eu paguei os R$ 100, ele foi na padaria. A padaria cara essa, pô, ele gastou dinheiro com um monte de coisa. Comprou, né, pão, bolo, um monte de coisa lá. Então, gastou R$ 100 na padaria. Porque tem que ser didático. Todo mundo tem que ser R$ 100 aqui. Gastou R$ 100. O médico pagou 20 centavos. Entenderam? Pagou 20 centavos. Tá? Então vamos seguir. Aí vamos para a Ana. A Ana recebeu de volta os R$ 100. Tá vendo? A Ana vai se lascar aqui, porque a Ana vai pagar 2 vezes. Como teve reembolso do plano de saúde, ela pagou os 20 centavos do que ela tinha de dinheiro lá, do que ela recebeu, e depois pagou mais 20 centavos do reembolso. Acabou duplicando para ela. Então já é um detalhezinho, entendeu? Um senão. Nos reembolsos acontece esse problema. E não sei se tem como resolver isso. Não tem como controlar. Aí a Ana pega os R$ 100 que ela pegou de volta do plano e vai ao salão. Vai ao salão. R$ 100 que ela gastou. 20 centavos. A Ana pagou mais 20 centavos. Vamos para o médico aqui embaixo. Alegria. A padaria que pegou os R$ 100 do médico, ela pagou R$ 100 para o distribuidor de fermento, de trigo, de farinha, né? O fornecedor de farinha. Ela foi e pagou para ele. Está aqui, R$ 100 para você, né? Continuar me mandando farinha aqui para fabricar meu pão. Alegria. A padaria pagou 20 centavos. Vamos seguir? Vamos para o salão aqui. Aí o salão pegou os R$ 100 da Ana, tinha que pagar comprar material, né? Esmalte, os produtos ali que se usam no salão, né? Foi no comércio. Foi lá no comércio de cosméticos, que é a lojinha que está do lado aqui, e comprou R$ 100 de produtos. Agora é o salão que vai pagar os 20 centavos. Alegria, não se percam. Vamos para a padaria aqui, o distribuidor. Agora o distribuidor pegou os R$ 100 que ele recebeu da padaria e pagou o moinho. Porque quem fabrica farinha é o moinho, a fábrica de farinha. Então, né, pega o trigo e transforma em farinha ali. Então, o moinho recebeu R$ 100 do distribuidor. Esse distribuidor comercial aqui da farinha pagou os seus 20 centavos da CPMF. Alegria, vamos para cima agora. A Ana pagou o salão pagou o comércio os produtos, e o comércio tem que pagar o aluguel. Agora vamos chegar no Zé, gente. Eu tenho que terminar esse negócio, senão não vai acabar nunca isso. O Zé é o dono do imóvel, o qual essa loja comercial está trabalhando, está funcionando, entenderam? Então, o comércio pagou R$ 100 para o Zé, que é o dono do imóvel. O Zé é pessoa física. Então, quem vai pagar 20 centavos agora é o comércio, porque eu pagou, né? Fiz um crédito na conta do Zé, debitou aqui a minha conta do comércio, 20 centavos. E o moinho, porque o Zé fecha o meu exemplo, tá? O Zé, ele é dono do imóvel, Edmilson, mas ele também é proprietário da terra que tem o trigo lá. E o moinho, que produziu a farinha, para fazer a farinha, ele tem que ter matéria-prima, né? Então, ele comprou o trigo do Zé. O Zé é dono da lavoura do trigo e é dono da loja comercial, para fechar o exemplo, tá? Então, o moinho pagou ao Zé R$ 100, o moinho pagou mais 20 centavos de CPMF. Finalmente, o Zé está com R$ 200 na mão, né? E eu quero encerrar o exemplo, senão a gente vai passar do jogo do Palmeiras aqui e o pessoal quer ver, né, Décio? A turma aí de São Paulo, o Décio, a Mauri, querem ver o jogo do Palmeiras e do Corinthians aí. Então, o Zé pegou os R$ 200 e comprou uma passagem, Elísio.
para o exterior, porque aí eu encerrei o trabalho, né? Comprei na empresa do exterior, não tem mais CPMF, acabou, acabou. A empresa lá fora não vai pagar CPMF quando ela usar o dinheiro, é outro país, entenderam? Então eu encerrei aqui. O Zé pagou 40 centavos. Nessa brincadeira, Edmilson, deu R$ 2,20. O que eu estou querendo ilustrar para vocês? A CPMF é um problema sem fim, porque ela desarticula as cadeias produtivas. Se o Zé comprasse uma passagem de ônibus aqui, a empresa de ônibus iria, vou pagar o cara do pneu, aí mais 40 centavos, né? Com os R$ 200 que o Zé comprou uma passagem de ônibus. Aí o pneu pagou mais 40 centavos. Isso não tem fim. E o dinheiro no final é o mesmo. Vocês entenderam? O dinheiro final, o valor final é o mesmo. Entendeu, Edmilson? Esse exemplo aqui, gostei muito dele. Fiz assim, aleatoriamente, a partir da ideia do pedido do Marcelo Corrêa lá do Globo. Achei muito legal e ele ilustra, ele mostra um pouco da dificuldade que é a CPMF. Né, Márcio? Vai, fala, Edmilson. Queria ouvir você um pouquinho. Tem um detalhe que é muito importante nesse exemplo que você colocou, que é o que normalmente acontece. E aí a necessidade de ter um controle, uma fiscalização um pouco maior e uma amarração um pouco maior. Porque normalmente, sabendo que ele vai ter, né, que pagar lá o nosso ITF, a primeira coisa que o cara vai colocar, o salão de beleza ou o médico, ele vai aumentar a consulta dele, o salão de beleza vai aumentar a consulta, o atendimento. Então, é muito disso. Nós temos, de novo, a gente volta, cai naquela questão do serviço, né? Nós temos uma questão em relação a serviço, como ele é muito pouco fiscalizado, isso acontece. Ou seja, mas o exemplo é óbvio, você tem que seguir a linha para poder entender, mas no sentido de acompanhar. Mas é real, é isso aí que vai acontecer. A questão maior, o que me preocupa, e aí eu me solidarizo com você nesse aspecto, no começo eu não estava, não. Mas eu confesso que você me despertou a atenção em relação à pessoa jurídica. Porque na pessoa jurídica, você vai... A linha em si, ela vai uma sobre a outra, uma sobre a outra, e ela vai acabar na Ana, ela vai acabar no Zé, ela vai acabar nos outros que vão acabar pagando por tudo isso. Além do fato de, normalmente, esses serviços, esses empresários, eles aumentarem o produto dele para tal. Irmão, obrigado pela presença, obrigado pela participação e pela honra de ter estado junto com você. Foi um prazer estar com você. Terminou ainda não. Já estou vendo que já são 16h02, você encerra. Mas eu estou terminando, estou na prorrogação agora, né? O Manuel Pérez quer ver o jogo do Bahia, mas ele já vai vendo ali em paralelo, né? O Bahia já perdeu para o Ceará aí na Copa do Nordeste, agora ele quer ver para ver se recupera lá. O Bahia escapou, rapaz, ia perder para o Botafogo aqui amanhã na estreia do Brasileiro, mas adiou o jogo, ficou com medo do Botafogo. Do jeito que ele está, ele ia perder mesmo. Do jeito que o Bahia está, o Botafogo ia ganhar mesmo. Tinha tudo para ganhar. Saiu aqui o slide. Deixa eu botar de novo o slide aqui, que eu não sei o que houve que ele saiu. Pera aí. Deixa eu botar aqui. Alegria. Voltou, Gilson? Voltou o slide, né? Só para fechar. Voltou. Antes das despedidas aqui, o que o governo... Qual o caminho, gente? O que a gente pode fazer ainda em 2020? Eu vou parafrasear o Rodolfo, semana passada, aqui nessa conversa, o Gilson, que ele teve com a gente. Que o governo apresente imediatamente a parte 2 da sua proposta. Era 3 no meu ali, mas era 2. Com o ajuste do IRPF e RPJ, né, que não precisa mudar a Constituição, e ele vai entrar para que ele possa entrar em vigor em 2021, né, por causa do princípio da anualidade. Ele tem que entrar em vigor em 2021. Né? Então, a gente precisa aprovar. Vamos mudar o IRPF e RPJ até o fim do ano, porque para que em 2021 a gente entre com um modelo novo de tributação da pessoa física, principalmente. Em paralelo, cara, vamos debater o projeto que eu continuo refutando como bom. Entendo que o projeto é bom. A OAB, essa semana, apresentou, gostei do que a OAB fez. A OAB apresentou ideias, apresentou propostas para melhorar o projeto de lei. É isso. O único problema é que no final pediram um lobby ali, para só entrar 12% em 2026, começar com 4,5%. Tudo bem, para profissional liberal. Eu achei forte demais. Pô, começar com 4,5% é discutível. Mas a lógica de ajudar foi muito construtiva, bem interessante, tá? Em paralelo, vamos debater esse projeto e, quem sabe, a gente consegue construir algo com os estados e municípios para botar tudo dentro de um tributo só. Como o Márcio citou aqui várias vezes, né? O IVA dual, cobrar um imposto na União e um pedaço no estado e no município, para a gente tentar construir, tentar melhorar essa forma de fazer negócio, entendeu? Então, nossa percepção é essa, que a gente consiga ajustar o PIS e COFINS aí, faz uma pequena mudança no PIS e COFINS para acabar
essa enorme quantidade de registro tributário que você tem hoje, né? Tirando o ICMS, o ISS da base de cálculo, e as demais propostas continuam em análise, o ITF, o IPI, a redução de encargos sociais, os impostos do patrimônio, né? Foram bem debatidos aqui, que se continue essa discussão. Mas esse é o caminho, Edmilson. Aí queria ouvir você um minuto final aí e agradecer a tua participação. Obrigado aí, foi muito, muito boa a nossa conversa, adorei bater papo contigo aqui, você sabe disso. E obrigado. E comenta aí, faz um comentário rápido, mais um minutinho, um pouquinho tu fecha para a gente encerrar aqui. Olha, Pegas, em primeiro lugar, agradeço a você a participação, agradeço a você o carinho em estar junto com vocês, junto com os demais colegas. O que eu tenho a colocar é o seguinte, o Pegas, lá em cima é bem típico isso. A gente precisa, primeiro, falar menos e trabalhar mais. Por exemplo, essa proposta, olha o tempo que levou para começarmos uma discussão. A gente precisa acelerar. O país não está num bom momento, os estados não estão num bom momento, precisa se reestruturar rapidamente, essa política tributária precisa mudar, e a gente precisa trabalhar isso de uma forma mais veloz. Vamos discutir. E um detalhe importante, eu acho que, não puxando o lado para A ou para B, mas a questão que a OAB colocou é muito interessante, a gente precisa propor, a gente precisa sair um pouco da casinha e partir para propostas. A gente tem que discutir, a gente tem que propor. Vamos aí, em cima das propostas, trabalhar os entendimentos dos vários segmentos. Todos são excelentes. Você tem grandes profissionais de contabilidade, você tem grandes profissionais da área jurídica, você tem grandes profissionais que estão, de certa forma, envolvidos, mas a gente precisa estar todo mundo junto para propor. Não é um começar e os outros, em sentido, quererem tirar proveito. Não, é propor, discussão. E, principalmente, governo, precisamos trabalhar mais e mais rápido. Menos papo e mais ação. É o meu entendimento. E, mais uma vez, irmão, obrigado. Perfeito, Edmilson. Muito obrigado a você aí. Obrigado a todos vocês, mais uma vez. Passamos um pouquinho do horário hoje, mas desculpa, porque não dá, né? A gente se empolga aqui, o tema pede. Hoje, pô, o Fernando participou aí bastante, o Emanuel, como sempre, Elisa, a turma que está sempre, o William Saab, o professor Manuel Pérez, agora vai torcer para o Bahia aí, alegria. O G. Lopes aí no início, a Gisele, o Celso lá de Poa, o Marcos, a turma. Obrigado aí vocês pela participação, tá? Agora ajudem, gente, divulguem, manda esse link para um monte de gente, fala, vê isso aqui, porque é isso que as pessoas precisam fazer, as pessoas precisam entender, né, Edmilson? Ver os cálculos, como é que é, aumentou, não aumentou? Porque senão a informação fica distorcida. E não tem coisa pior do que informação equivocada, né? A gente tem que lutar para que as informações que cheguem para cada um de nós, elas sejam sempre corretas, né? Essa semana, só para fechar aqui, eu gosto muito de futebol, vocês sabem disso, né? Essa semana alguém mandou um vídeo num desses grupos aí, criticando o goleiro que já foi do Flamengo, Muralha, né? Aí mostraram o vídeo do Muralha tentando sair uma bola no último segundo do jogo Coritiba e Atlético do Paraná, e dando a bola no pé do cara do Atlético do Paraná, o cara dá uma cobertura e faz o gol. Aí dizendo, o Coritiba ia ser campeão, ele fez a besteira. Aí eu fui pesquisar, falei, não, foi verdade, o jogo estava 1-1, e o Atlético é que estava sendo campeão, não o Coritiba. Então ele tentou sair rápido, no desespero dos 20 segundos finais, que era o que faltava para passar o tempo regulamentar, para que o time... E, coitado, errou. Aí tentou e errou. Aí acontece. Se ele não acertasse, o time não iria fazer o gol. Provavelmente não, porque do gol a bola para chegar lá demora muito. Mas as pessoas saem espalhando informação, né? Quem pegou esse vídeo e mandou num grupo de 50 pessoas deveria ter cuidado. Porque, poxa, você é uma pessoa que está ali. Aí começa cada um então, a atacar, né? É isso, é aquilo, é aquilo. Informação é o mais importante. Procura exatamente onde vem a informação, se ela é qualificada, se faz sentido, né? E o Edmilson está certo em relação à reforma tributária e ao governo. Mais ação, né? E menos papo. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Vi aqui que a Fortuné participou, né? O Edson está sempre com a gente aí, nosso aluno, ex-aluno lá do nosso MBA, e a Fortuné da família Suster, nosso professor Natan, nosso grande mestre, referência para ele sempre. Obrigado a todos. Edmilson, excelente, hein, cara? Excelente. Dupla, preto e branco aqui, funcionou, hein? Alegria. Abraço, gente. Sábado que vem, 3 da tarde, tem mais, hein? Obrigado. Obrigado, irmão.